Cerca de 40% da população brasileira tem colesterol alto, segundo o Ministério da Saúde. E hoje, dia 8 de agosto, foi escolhido como Dia Mundial de Combate à Doença. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o Felipe Croix. Oi, Felipe. Oi, Lucas. Isso mesmo, uma data importante para a gente lembrar dessa doença, né? Lembrar do colesterol alto, das doenças que ele pode acarretar. E é dia de conscientização. Inclusive, fica uma pergunta para você aí de casa. Qual foi a última vez que você fez um exame de colesterol para saber como é que está aí a sua situação? É muito importante fazer esse acompanhamento, porque o colesterol alto causa diversas doenças cardiovasculares e essas doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no nosso país. São mais de 300 mil mortes por ano. Por isso é importante o cuidado. E para esclarecer um pouco mais sobre o colesterol, estou aqui com o médico cardiologista, Dr. João Pedro de Oliveira Viana. Doutor, seja bem-vindo ao Santa Catarina no Ar. Nos explique um pouquinho, então, o que é o colesterol. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Falando um pouco sobre o colesterol, ele é uma substância importante no nosso organismo. Ele está relacionado à formação das nossas células, está relacionado também à digestão, na formação ali dos sais biliares, na digestão das gorduras, inclusive na síntese de alguns hormônios, né? Como a vitamina D, os hormônios esteroides que tem no nosso organismo mesmo. Então, ele participa de todas essas funções e outras funções metabólicas também. Então, ele é uma substância vital no nosso organismo. O problema é quando o nível de colesterol ele começa a ficar mais elevado. Então, existe o colesterol bom, ele faz parte do nosso organismo e é importante. Exatamente. Na verdade, no nosso organismo existe mais ou menos ali 5 moléculas de colesterol. As mais importantes, então, são o HDL, que é o colesterol bom, e tem o LDL, que é o colesterol ruim, que é esse que, quando está em níveis elevados, a gente começa a ter problemas aí em relação à parte circulatória e aos problemas cardiovasculares. Bem, o nível bom para cada pessoa vai variar de acordo com o estado clínico dela, né? Como o senhor estava me explicando. Mas é importante fazer esse cuidado, porque o que pode acarretar eu estar com colesterol alto no meu organismo? Então, o que acontece, Felipe, é que, na verdade, quando a gente tem um aumento do colesterol ruim em níveis ali, dependendo do perfil da pessoa, a gente consegue analisar isso em um consultório, dependendo de outros fatores de risco e dos problemas de saúde que a pessoa tem. Quando eles começam a ficar mais elevados, a gente acaba tendo deposição de gordura dentro da camada dos nossos vasos ali e acaba entrando num processo que a gente chama de aterosclerose. A aterosclerose é esse depósito que vai acontecendo. Conforme vai acontecendo o aumento dessa gordura na parede dos vasos, a gente tem aí a obstrução. Isso aí acaba culminando aí com um evento cardiovascular, né? Ou cérebro vascular, um AVC, um infarto, que aí é o grande perigo, porque às vezes a gente não tem sinal clínico, a gente precisa realmente ir numa consulta, dosar, né? Fazer a dosagem sérica ali, a sanguínea do colesterol, para a gente realmente saber se a pessoa está com colesterol mais elevado ou os níveis estão normais. Bem, perguntei para os nossos telespectadores, né? Quando que é o ideal para fazer o exame, quando que eles fizeram o último exame, qual que é a recomendação médica para fazer esse acompanhamento? Então, normalmente, a partir dos 20 anos, a gente já pode começar, entre os 20 e 80 anos, a gente faz uma sequência aí desses pacientes, claro. O perfil vai depender muito se a gente tem histórico familiar, se a pessoa já tem outros problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, obesidade, e a gente tem uma periodicidade para ir em consultório, normalmente anualmente, mas a gente pode, às vezes, até abreviar esse tempo, dependendo do perfil da pessoa. E como controlar esse colesterol alto, né? Acredito que principalmente com alimentação. Então, bastante coisa às vezes tem que mudar quando o colesterol está elevado, né? Então, assim, a gente tem que adotar hábitos de vida saudáveis, então uma alimentação adequada, rica em legumes, em sementes oleaginosas, a gente também praticar atividade física, né, durante esse período, perder peso, as pessoas que fumam, parar de fumar, né, cessar ali o tabagismo e fazer essas modificações aí ao longo do tempo, isso é importante. E para aquelas pessoas que não conseguem ou que mesmo fazendo essas modificações não têm os níveis adequadamente controlados, a gente realmente precisa, às vezes, iniciar a medicação, por isso que a consulta se torna importante. Bem, para quem já tem uma situação de colesterol mais elevado, o que não pode comer, que se comer vai afetar diretamente o colesterol? Então, ele é influenciado diretamente aí pelas gorduras saturadas, as gorduras trans que estão presentes ali principalmente na carne vermelha, em alguns outros produtos industrializados. Então, a gente tende a reduzir o consumo dessas substâncias, leite, derivados, margarinas, né? Os óleos que são saturados, a gente sempre tenta reduzir, as frituras também, e automaticamente a tendência com a mudança desses hábitos é o colesterol ir diminuindo.
Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. Doutor João Pedro, cardiologista, trazendo esses esclarecimentos aqui para a gente no SC no Ar. Então fica a dica para você de casa. Tem mais de 20 anos? Vai lá, faz seu exame anual, confere o colesterol, confere também como é que está seu organismo em outros parâmetros aí. E uma vida saudável, alimentação saudável para evitar uma doença no futuro. Principalmente se você já tem histórico familiar, sabe que algum parente seu sofre de alguma doença desse tipo, é importante se cuidar sim. Volto ao estúdio com vocês.